Estrada rural desmorona parcialmente no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Rondônia registra aumento nos casos de leptospirose no estado. Nesta edição você vai ver também. Ministério da Justiça lança aplicativo para identificar pessoas procuradas pela polícia. Campanha de vacinação contra a influenza pretende vacinar mais de 85 mil pessoas no Amapá. A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus discute ações de combate ao trabalho infantil durante a Copa do Mundo de Futebol. E ainda, Festival de Teatro Brasileiro realiza 6 espetáculos no estado do Acre. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite, eu sou o Elias Emanuel. A estrada rural de Nova Olinda do Norte desmorona parcialmente depois que um bueiro rompeu, prejudicando agricultores da região. Com a subida do nível das águas, este bueiro na zona rural de Nova Olinda do Norte rompeu e uma enorme cratera se formou. E a cada dia a situação piora e preocupa quem passa pelo local. Isso aí tem que deixar as águas arriarem para poder então fazer novo serviço. Está vendo que não tem mesmo condições. Todo mundo chega aqui e fica assombrado de passar essa beirinha aí, ainda quebra, aí é um acidente, né? A correnteza forte é um outro problema e ajuda a aumentar o desmoronamento. Neste outro trecho, o igarapé já começou a transbordar e quem dirige moto tem que ter atenção redobrada para não deslizar. A estrada estava sendo asfaltada pelo governo do estado. Segundo a prefeitura, a obra foi paralisada no mês de dezembro por causa do inverno e só deve ter continuidade depois do período de chuva. Os moradores da comunidade de São Sebastião, do outro lado do Rio Madeira, não sabem quando poderão retornar às casas. A vila teve que ser desocupada por causa da enchente. Mesmo com a redução do nível d'água, a moradia e também o comércio ainda estão submersos. O flutuante virou abrigo de 3 famílias. Elas viviam nestas casas que têm nas paredes as marcas de onde a água do Madeira chegou. Ainda não dá para chegar perto delas por causa da lama e os pescadores continuam trabalhando e vivendo como dá. Não deu para votar ninguém ainda, porque a lama está até o meio da casa aí, de lama. Rapaz, só Jesus embalando na causa aí, né? Enquanto trabalha, seu Francisco, que também veio para o flutuante com a família, diz que essa foi a única alternativa. Não tem outro jeito, né? Tem que ficar aqui mesmo. É que as casas estão daquele jeito ali, aí não tem como ficar. Tem que ser aqui mesmo. Um ajuda o outro e vai indo, né? À medida que vemos a comunidade, que agora virou uma vila fantasma, nos deparamos com casas e comércios ainda inundados. Nas paredes, as marcas da água mostram que a situação já foi bem pior. O Rio Madeira já diminuiu quase 2 metros, mas por aqui nada mudou, a não ser a destruição provocada pela enchente. Os imóveis de madeira, que ficaram 2 meses submersos, dão muitos sinais de que não servem mais para moradia. As 60 famílias que viviam aqui tiveram que se mudar. Mesmo com a baixa do rio, não se sabe se as famílias poderão voltar para as casas. É preciso antes fazer um estudo do comprometimento da estrutura das residências. Marcos voltou para ver a casa onde vivia com a mãe. Sobrou lama e muita tristeza. É um desgosto muito grande, porque nunca aconteceu isso. Não tem como voltar, porta, lama embaixo, toda danificada a casa. E não só os imóveis, a enchente também acabou com a plantação da agricultura familiar. As frutas também se perderam. Os pés de açaí não vão produzir este ano. As folhas amareladas são sinais disso. Árvores imensas de manga e cupuaçu estão secas, morreram com tanta água. Para esses e tantos outros ribeirinhos das comunidades do Madeira, restam esperar que o rio volte ao nível normal e contar com a ajuda do poder público para reformar ou reconstruir as comunidades. As famílias atingidas pela cheia do Rio Acre já começaram a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
O vendedor Rodrigo Argentino se diz tranquilo. Morador do bairro 6 de Agosto, um dos atingidos pela cheia do Rio Acre, ele comenta que espera com ansiedade pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, liberado às vítimas da enchente na última quarta-feira. Para nós que fomos atingidos pela alagação, isso vai ajudar muito, porque a maioria das pessoas que moram nos bairros atingidos, perde muitas vezes os móveis, a casa, e com o saque do FGTS isso vai ajudar muito para tentar reconstruir, Assim como o Rodrigo, Márcio Ricardo já está tranquilo. Ele comenta que o dinheiro já tem destino certo. No meu caso, eu vou utilizar para pagar umas dívidas e também recuperar alguma coisa da minha casa que sobrar, entendeu? E eu agradeço aí às autoridades por essa iniciativa. O atendimento da Caixa funciona até a próxima quarta-feira, dia 30 de abril. Para tanto, a própria Caixa Econômica Federal elaborou um calendário de acordo com os bairros que foram atingidos aqui na capital acreana. É importante que o beneficiário tenha consciência e se atente para as datas colocadas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o movimento está dentro da normalidade. Algumas pessoas, por não estarem com os documentos em dia, como comprovante de endereço com data de emissão entre 25 de outubro e 25 de fevereiro, precisam fazer uma triagem. O representante do Departamento de Gestão de Desastres, Major Eden Santos, dá algumas dicas a quem vai receber o benefício. Ter paciência, chegar cedo, trazer o máximo de informações. Se o documento tiver no seu nome, procure verificar a data de emissão do documento, se tiver tudo dentro do crivo. Do dia 25 de novembro do ano passado até 25 de fevereiro desse ano, está no crivo, então você pode ir diretamente para o atendimento da Caixa Econômica. Visando compensar a perca da produção agrícola na zona rural de Manicoré, no sul do Amazonas, o IDAM e a Secretaria de Agricultura do município se juntaram para desenvolver projeto de mecanização em várias áreas da terra firme. O distrito de Capanazinho, formado por 6 comunidades rurais, apesar de ser em terra firme, 56 casas foram atingidas pela enchente do Rio Madeira. Santa Ana é o maior produtor de farinha da região e foi contemplada pelo governo do estado e município para receber o projeto de mecanização. Os agricultores que trabalham no sistema de mutirão saem cedo para preparar o arado. Essa proposta ela foi encampada pela prefeitura, executada pela prefeitura, logicamente com o auxílio forte do IDAM local e também da nossa Secretaria Municipal de Produção, que faz um acompanhamento, assistência técnica e extensão rural, dando orientação aos nossos produtores para que se adaptem à agricultura mecanizada, que ela é um pouco diferente da que antes rusticamente era feita. A área de plantio tem pouco mais de 14 hectares. O olhar atento do tratorista e a velocidade do veículo são fundamentais para deixar a terra pronta para ser semeada. Enquanto o trator revira a terra, os agricultores fazem limpeza do local, retirando restos de raízes. Antes nunca foi feito plantio de melancia, a gente sempre trabalhou com a cultura da mandioca e essa hortaliça fruto surge como alternativa agrícola para produção aqui do município e depois que a gente tirar a melancia, nós voltamos a plantar mandioca para ter maniva suficiente para distribuir depois para as áreas de vazas no período da vazante. As mudas de mandioca sairão deste plantio que eles fizeram manualmente no fim do ano passado. Segundo os agricultores, esta é a primeira vez que eles utilizam a mecanização e acreditam numa boa colheita. Bem, para mim, essa mecanização que está acontecendo hoje vai ser uma forma da gente produzir mais produto do que a gente já produzia. Os responsáveis pela execução do projeto dizem que uma das preocupações é com o meio ambiente. Eu quero ser muito bem claro que, principalmente os órgãos do meio ambiente, que não se está derrubando mata. Nós estamos aproveitando as áreas degradadas e as áreas de capoeira. Não se está derrubando mata aqui de absolutamente nenhuma. Após cada atividade, os agricultores se reúnem com os técnicos para avaliar o processo de mecanização que está sendo implantado na zona rural de Manicoré. Peças históricas foram transferidas do complexo ferroviário Madeira Mamoré, em Porto Velho. Depois que as águas do Rio Madeira avançaram sobre o local, o acervo passou por uma reorganização para que seja restaurado e conservado.
A Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Rondônia, o IPHAN, solicitou na semana passada ao órgão em Brasília que técnicos avaliem os impactos da cheia do Rio Madeira ao complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Mas a visita só deve ocorrer quando as águas recuarem do local. Enquanto isso, as peças do museu passam por reorganização. As peças centenárias foram transferidas dos galpões inundados para o prédio do relógio, onde funciona a Superintendência Estadual de Turismo, a Setur. No local, a responsabilidade pelas peças é da Fundação Cultural de Porto Velho. Aí a gente está aqui nessa força-tarefa para isso. É restaurar e conservar, né? Que depois vem a conservação. Assim que as peças foram transferidas, deu-se início ao processo de recuperação do que representa um pouco da história de Porto Velho e do estado de Rondônia. Nós tivemos o primeiro trabalho de limpeza, depois da organização, né? E a guarda. 3 vezes na semana, alguém da fundação vem aqui, eu venho pessoalmente, a gente faz a limpeza de todas as peças, inclusive das que estão lá dentro guardadas, a gente abre a janela para mantê-las limpas, conservadas. Foram contabilizados 345 itens. Nos galpões, ainda ficaram peças que, devido aos pesos, não puderam ser retiradas. A locomotiva, tanto a de dentro como a de fora, de dentro do prédio do galpão 1, que era o galpão do museu, não tinha como retirar, né? A Funcultural já prevê uma nova etapa de trabalho para a limpeza e conservação das peças, que só será possível após a visita de técnicos do IPHAN, que aguardam a vazante do rio para realizar novas vistorias. Veja a seguir, campanha de vacinação contra a influenza pretende atingir 85 mil pessoas no Amapá. Nós voltamos já.